Olá, boa noite. Pessoal, boa noite. Eu me chamo Cláudia. Estamos aqui na live da segunda-feira para a gente poder conversar sobre a temática ansiedade. Estou aguardando o pessoal entrar para a gente ver se o áudio está tudo bem. Gostaria dos colegas poderem estar entrando e dando um ok sobre o áudio, a imagem, se está tudo bem. Boa noite, Estefânia. Boa noite, Bruna. Bem-vinda. Vocês estão me escutando? Tá tudo ok com o áudio? Meu colega Luiz Carlos, meu pai querido, boa noite. Depois desse mês de março, que de alguma forma eu dei uma suspendida na live, estamos voltando agora aqui, né, dia 5 de abril, no mês de abril, para a gente poder dialogar e refletir. Obrigada, Estefânia. Boa noite, Emerson Ribeiro. Obrigada. Então tá tudo ok, né? Porque faz tempo que nós não nos encontramos aqui, então a gente perde um pouco a mão e vamos conversar hoje. Bom, antes, né, de iniciar a falar dessa temática, ansiedade e novos olhares, eu gostaria de agradecer, né? Fiquei com saudade das lives, das nossas parcerias segundas-feiras, agradecer a presença de vocês, né, nesse encontro nosso às segundas-feiras. Então é bom estar de volta. Boa noite, Sérgio, Mário, André. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu dei uma suspendida porque eu também estava cuidando um pouco aí de mim, da minha saúde. Estamos de volta aí com as temáticas. Se vocês quiserem fazer sugestões, também tem um canal lá no YouTube, Cláudia Fabiana Jesus, para a gente poder trazer temáticas que faz, né, a gente pensar sobre a vida, o nosso dia a dia, as nossas angústias. Às vezes a gente não ter as respostas, ou a gente ficar muito em dúvida, ou a gente ter certeza absoluta, mas estamos aqui para a gente poder nos questionar e olhar para a vida sobre outros paradigmas, tá? O pessoal já está entrando, muito obrigada, que a gente possa refletir sobre a temática ansiedade. Obrigada, Belinha, o meu colega aí, José Donizete. Também estava com saudade, Bruna, André, um grande abraço. Meu amigo Marcos Loures, um grande abraço, feliz por estar de volta e também pela sua presença. Um grande abraço, pessoal. Então, o pessoal já está entrando. Pessoal, falar dessa temática, ansiedade, é algo muito comum, né? Está nos diagnósticos, é uma temática que faz parte aí da nossa fala no dia a dia, no cotidiano, nas nossas conversas, né? Então é um tema aí que faz parte da nossa realidade. Obrigado, Jaime. E aí a gente, de alguma forma, debater sobre uma temática tão falada, acho que é um grande desafio, né? Então eu vou trazer qual o objetivo aí da noite em relação a esse tema, tá? Obrigado, Jaime, José Donizete. Espero que dos próximos momentos eu não suspenda, né, por muito tempo, mas foi necessário. Obrigada. Elisângela, um grande abraço, saudade de você. O Anderson, obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço, né? Vamos começar com o abraço, porque dá saudade de dar abraço, dá saudade de falar, né, do quanto a gente gosta de estar junto, do quanto essa parceria, ela de alguma forma representa também um calor humano, um cuidado com a gente, com o outro. Então, de alguma forma, estar aqui representa afeto, representa, né, esse contato virtual que muitas vezes a gente conversa, manda o ok, né? O virtual também é uma forma de ser real. Então, vamos conversar sobre a questão da ansiedade. O pessoal tá entrando, não dá para me falar sobre todo mundo, né? Senão a gente perde muito aqui, mas obrigada por vocês estarem presentes aí. Madalena, Lana, um grande abraço.
Então vamos pensar. Gilson, muito obrigada. Já estou fazendo a introdução aqui, mas um grande abraço pela sua presença. Gente, falar de ansiedade, eu estava introduzindo, né? De alguma forma, você já falou assim, eu estou ansioso, eu tenho ansiedade, ou eu tenho esse diagnóstico de ansiedade, a ansiedade do cotidiano, da correria. Por que eu coloquei o tema ansiedade e novos olhares? Será que a Cláudia está dizendo que tem velhos olhares? Por que eu coloquei novos olhares? Será que existe velhos olhares? Ou eu fiquei pensando, tem olhares, paradigmas que são mais comuns. Acho que esse é um ponto importante, né? Boa noite a todos os ansiosos ou pseudo-ansiosos. Então, para a gente pensar essa temática, novos olhares, que a gente possa talvez desconstruir algumas verdades assim que já está instituída, ou a gente faz um mau uso da palavra ansiedade. Então a gente poder pensar sobre, né, sobre quanto também essa ansiedade de estar na live, né? Então tem o entusiasmo, tem a euforia, tem a impaciência, o quanto essas subdivisões, a gente confunde, é uma coisa, é outra, elas são juntas. Então vamos pensar sobre essa questão da ansiedade. Mas de alguma forma o objetivo é, além de uma ansiedade que é um diagnóstico, ou que é uma patologia, né, que precisa, a gente vai ver, tem uma ansiedade que é mais dita normal, tem uma ansiedade que se torna patológica, né, a gente vai falar um pouco disso. E também a gente pode pensar, além de uma ansiedade, a partir de uma visão biomédica, a gente precisa ter um olhar social, né? Que sociedade é esta? Será que nossa sociedade está criando, possibilitando, permitindo, estimulando pessoas mais ansiosas? Será que a ansiedade existia aí na década de 50, 60? Como que era isso assim? Então acho que o grande desafio é não somente olhar a ansiedade como algo do cérebro, né? É uma questão neuroquímica que está faltando, até porque a gente tem uma indústria farmacêutica, né, que os diagnósticos de transtorno de ansiedade aumentaram, e aí o uso do medicamento, os excessos dos usos de medicamentos também fazem parte, né, da nossa sociedade contemporânea, que a grande pergunta é, será que a nossa sociedade, a influência social dos tempos modernos, interfere nesse diagnóstico? O quanto as pessoas são influenciadas pela sociedade que ela está inserida, né? Então vamos pegar uma pessoa que vive na metrópole, né, no mesmo momento histórico, e uma pessoa que vive na roça, no interior, né? Como que é a ansiedade? Como que são esses diagnósticos? Então eu gostaria de fazer essa provocação, porque a gente tem que levar em conta vários fatores, não só de uma psicopatologia, de uma doença, né, ou de algo voltado para uma questão de uma patologia que tem que tomar remédio, é neuroquímica. Eu não estou dizendo que não é isso, mas eu estou dizendo que a gente precisa ampliar. A gente precisa ter uma avaliação social de que sociedade é essa e do quanto cada um vai ter que olhar para isso e se responsabilizar pela influência da sociedade, como que você se protege. Se você tem as suas escolhas pessoais, você é influenciado pelo social, mas o quanto você permite, se você está consciente disso, se você se protege de alguma forma, se você tem válvulas de escapes mais saudáveis, né? Se você de alguma forma consegue dialogar sobre os seus sentimentos, tá? Então também tem isso. Então, além então de uma questão para além de uma patologia, depois eu vou falar um pouco da diferença da ansiedade patológica e uma ansiedade mais dita normal, né? A gente vai trazer de novo essas reflexões da influência da sociedade, da família, das instituições, do quanto estamos vivendo numa sociedade que estimula pessoas a serem mais ansiosas, tanto na família, tanto no trabalho, tanto nas instituições.
Então você faz isso com você? Além da ansiedade ser um tema geral ou uma patologia, eu tô refletindo para além disso. O quanto você, no seu jeito de viver, estimula, impulsiona, né, de alguma forma, pessoas mais ansiosas, você com seus filhos para serem ansiosos, que a gente está falando ansiedade no sentido do imediatismo, de já sofrer pro futuro, de você já estar lá na frente, não estar vivendo o momento presente. Então, vamos pensar na nossa responsabilidade de viver uma vida mais ou menos ansiosa a partir dos paradigmas vigentes, dos paradigmas sociais da época. O que você pode fazer diante disso? Ou você vai como a manada e não para pensar no seu jeito de viver? Você se justifica e fala, eu sou ansioso. Porque a ansiedade, além das patologias, de várias definições, de vários fenômenos do jeito de ser, o que a gente tem que tomar cuidado é para não se esconder da gente através de um diagnóstico e falar, eu sou ansioso e pronto. E aí não tem nada que fazer, né? Porque eu tenho um diagnóstico, eu tomo remédio, eu sou ansioso, tá, mas e aí, assim? Porque aí você fica se escondendo, né? Porque você precisa. A gente vai dizer aqui, no final, né? Acho que esse é o objetivo, a gente pensar o que está latente, o que está atrás da sua ansiedade. Porque além de ser um fenômeno social, até de um diagnóstico, né, que aí tem que ser avaliado com cuidado para não fazer diagnósticos errados, né? Além de tudo isso, o que você, como é você no seu dia a dia, o que você pode mudar, a sua responsabilidade em cuidar melhor de você e você administrar melhor sua ansiedade, que grau que ela é, da onde ela vem. Então a gente está falando da ansiedade, novos olhares, no sentido de você olhar para você. A gente não está pegando sua ansiedade olhando, né, ela fora, a gente faz isso, mas acho que a grande questão é a sua ansiedade, o jeito que você está vivendo ela, o seu contexto social, como que você define, né? Tem famílias que são ansiosas, tem famílias que a dinâmica é gritar, todo mundo fala gritando, tem famílias que são silenciosas, né? Tem famílias que não discutem problemas, tem famílias que têm uma estrutura mais hierárquica, então tem uma dinâmica, né? Eu acho que os novos olhares é para a gente questionar um paradigma que é muito comum na nossa sociedade atual, que é a questão de uma patologia. Isso existe, tá lá nos manuais, né, psiquiátricos, tem os diagnósticos, né, até porque eu não sou médica, não sou psiquiátrica, então não vou entrar nesse viés. O meu olhar aqui é social e é psicológico, e além de tudo é existencial. Porque a gente pode falar da ansiedade a partir de um fenômeno que chama angústia, tá? Lógico que não vai dar para abordar aqui com profundidade, só para a gente lançar, tá? Tem outros autores, como o psicanalista Freud, que ele vai trabalhar a ansiedade como um ponto nodal, assim, da angústia, né? Então, eu posso pensar a ansiedade sobre várias perspectivas. É isso que eu gostaria. E aí, pessoal, eu falar de ansiedade para vocês vai dar mais angústia para vocês, porque eu não vou definir uma coisa fechada. Na verdade, a gente vai ampliar, vai abrir, né, uma visão mais fechada, né, para chegar na gente mesmo e olhar para a gente, para cada um olhar para si e como que tá a ansiedade aí, como que você vive isso, o que você pode fazer. O Sérgio colocou aqui para vencer a ansiedade, ele mudou o hábito de vida, alimentação, muito bom, né? Porque o que a gente alimenta pode estimular mais a ansiedade. Vou dar um exemplo do dia a dia aqui, né? A cafeína, né? A gente usa uma substância diária para acalmar ou para estar focado, né? Porque tem essa questão aí de uma sociedade que foca na produtividade. Então, sua alimentação, seu hábito, a gente vai falar de novos olhares no sentido de uma construção individual. O que dá certo para um não dá certo para outro. Você é uma pessoa ansiosa por quê? Porque tá todo mundo ansioso, você tem que ser?
porque você não sabe responder, você só fala que é uma patologia que está lá no manual diagnóstico, o psiquiatra falou para você. Como se você não tivesse nada a ver com isso. E a gente vai trazer você de volta, né? Para se responsabilizar e olhar para você. O que é essa ansiedade, né? Tem a ver comigo? Vamos pensar, né? A live, ela é provocativa e ela é sem resposta pronta, né? O Marcos colocou aqui que toma café descafeinado. Às vezes, né? Às vezes é bom, assim, dependendo da pessoa, às vezes é necessário. Então vamos pensar essa questão. A ansiedade já é um termo do senso comum, do cotidiano, né? Faz parte aí. O Luiz Carlos coloca que era muito ansioso, não sabe por quê, né? Não deu para ler tudo aqui. Acho que a idade acaba ajudando, que acho que até essa questão da maturidade. A maturidade é um jeito que a gente vai atingindo, até pela experiência da vida e como você usa isso a seu favor, né? É um outro jeitão de viver, assim. Acho que se você usar bem a maturidade, talvez você possa, né, usar esses recursos da sua história, das suas vivências e confiar em você e estar inteiro ali naquele momento presente. Tá? O Anderson coloca focar no trabalho, né? Que tem um foco ali, melhorou a ansiedade. Então acho que tem várias estratégias mesmo, né? Essa questão da atividade física, de encontrar algo que te acalme, que te tire desse estado de sofrer por antecipação, de estar lá já na frente. Então eu acho que a gente vai aqui dividir entre vocês, entre a gente, possibilidades de olhar para a ansiedade e olhar para ela de frente a frente, não esconder, mas também não aumentar, né? Porque tem você aí dentro. Tem um sujeito que é ansioso ou é menos ansioso, que está passando por um momento de ansiedade, aí é diferente. Então vamos especificar para a gente não colocar tudo num pacote só. Então, o que a gente observa, aumentou o nível de quadros de diagnósticos de transtorno de ansiedade, tá, pessoal? Isso a gente vê nos consultórios, né, conversando com os psiquiatras, essa questão do transtorno de ansiedade, quanto, né, esse aumento desse diagnóstico e o aumento, de alguma forma, também dos usos, né, dos calmantes, tá? Então é algo para a gente pensar aí. Boa noite, Sidney. Estamos aqui já introduzindo a questão da ansiedade. Eu falei, no final a gente pode retomar, tá? Até gostaria que vocês pensassem sobre isso, assim. O quanto a nossa sociedade atual é uma sociedade que estimula pessoas a serem mais ansiosas? Você acha isso também? O quanto você pode olhar para isso e fazer um filtro? Essa ansiedade que vem do outro, que vem da sociedade, que vem do seu chefe, que vem da sua esposa e você entra nisso, que vem de você mesmo e você filtrar para ficar como uma ansiedade necessária, não há mais, não o excesso do excesso, porque a pessoa fica ansiosa de ser ansiosa e a coisa cresce, né? Então vamos abaixar, vamos olhar para a ansiedade com lealdade, né? Escutar o que a sua ansiedade diz de você, né? A Lenice colocou até essa questão da ansiedade aqui em relação aos hormônios. Com certeza, Lenice, um grande abraço, Lenice, saudade. Com certeza, essa questão hormonal, dependendo da fase, altera, né, as nossas neuroquímicas, o nosso metabolismo, o nosso humor. Então, com certeza, também tem que levar isso em conta. Por isso que tem questões físicas, né, tem questões circunstanciais, sei lá, uma pessoa que está num momento, né, muito frágil, né, como que ela lida com essa ansiedade ou com percas, ela está com medo do futuro, ela está com medo do amanhã, está com medo da doença. A gente sabe que pelo Covid aumentou o nível de ansiedade pelo medo do amanhã, pelo medo da doença. Então, com certeza, o contexto interfere e a questão hormonal também. Então, tem que cuidar disso, porque às vezes pode ser somente uma questão hormonal. O Gilson colocou aqui, não sei se para você está dando certo o áudio e a imagem, pessoal, ou tá travando. Aqui parece que a internet tá ok, assim. Não sei se vocês puderem
e escrevendo se tá bem ou é só lá pro Gilson. Vamos me atualizando aqui. Eu tô ansiosa porque faz tempo que eu não estava fazendo a live com vocês. Obrigado, Lenice. O Jaime coloca aqui que o Kleber é mais ansioso do que ele. O Marcos responde, né, Marcos, que de alguma forma esse mundo atual estimula, é muito exigente, é muito, né, tem uma pressão, tem uma cobrança, e com certeza o Marcos também acredita que isso estimula, né, a gente ficar mais ansioso e ter que atender às expectativas sociais da família. E de alguma forma isso é um jeito de viver, é uma tendência às pessoas serem mais ansiosas. Tá ok? Obrigado, Lucas, Elisângela, José Donizete, Lenice. Então vamos pensar assim, né? O que é ansiedade? Assim, eu vou falar de forma geral, só pra gente pensar, né? O quanto esses termos aí da ansiedade. A Mari colocou aqui, né? Que essa questão do aumento da produtividade, né? Do quanto é cobrada por isso e o quanto você vai ter que lidar melhor com isso, né, Mari? Para não entrar nesse embate, dessa loucura. Vivemos uma sociedade frenética e isso tem a ver com o aumento de ansiedade, de cobrança, e realmente o Marcos coloca aqui que é multifatorial, né? O Luiz coloca aqui, muito obrigado, Luiz, a importância da insegurança, né? O medo de desconhecido, realmente. A ansiedade também tem a ver com medo, com essa insegurança. Quando uma pessoa ela é muito insegura, ela pode ter uma tendência a ser mais ansiosa, porque ela não se segura. A referência dela não é ela, é o outro, é fora. Ela precisa da aprovação do outro, ela está fora. Então a ansiedade, porque ela é vulnerável às questões externas, muito mais vulnerável do que você que é uma pessoa mais segura de si. Você é segura. Você tem medo, você tem receio, mas isso não prejudica a sua vida. Você continua vivendo, fazendo as atividades diárias. Às vezes você tem medo, você tem receio, mas isso não te paralisa. Por isso que a gente vai falar da diferença de uma ansiedade patológica para uma ansiedade aí né, dita normal, vamos falar assim, uma ansiedade que todos nós vivemos, porque também temos que levar em conta a sociedade atual. A gente, né, verifica até nas pesquisas, nos atendimentos, o número de pessoas que estão mais ansiosas, que estão tendo um transtorno de pânico, outras entrando em depressão, né, pelo contexto atual aí de, né, o ano passado, né, o quanto as crises econômicas, sociais, essa queda de referência, né, de que antes a sociedade tinha um norte, e a partir das mudanças da globalização, né, a gente fala que a estrutura social modificou e as pessoas estão realmente mais inseguras e mais angustiadas. Então, gente, a ansiedade, né, de forma geral, depois eu vou diferenciar da patológica, né, que tem a ver com o grau, com a intensidade e o quanto a diferença de uma e outra tem a ver com interferir no seu cotidiano, nas suas atividades, né? Então, a ansiedade é aquele estado de alerta, é aquele estado que você tem um perigo eminente, você fica de alguma forma, ou você tem que enfrentar ou você vai fugir, é uma reação física e emocional. O físico também interfere, né? Que grau que é esse, mas de alguma forma o seu corpo está pronto para atacar ou fugir. Então a ansiedade é esse estado de alerta, de tensão. E pensou, você vir acordar no estado de alerta, passar o dia inteiro no estado de alerta, dormir, né, não conseguir nem dormir, porque daí uma ansiedade muito patológica, ela vai interferir também no seu sono. Então é muito interessante assim, né, o conceito geral de ansiedade, né, é uma situação nova de estresse, né, o quanto isso gera uma ansiedade, esse desconforto, é um desconforto físico e psicológico, por uma expectativa de algo inesperado. Acho que tem um sentimento muito de medo, de perigo, né, do qual você se sente indefeso, esse sentimento de, sabe, de estar sem garantias. Acho que a gente vive um momento social de desamparo, né? Tem a estrutura da personalidade, tem pessoas que são ansiosas também, aí não é patológico, mas uma estrutura de personalidade que é uma pessoa, né, que de alguma forma ela
ela pensa assim no futuro, ela é cobrada, ela é, né, tem essa questão de dar conta, de ser a primeira, de corresponder à expectativa do outro. Então, junto com os diagnósticos, com a sociedade atual que estimula, a gente tem que pensar que sujeito é esse que sofre de ansiedade. A sua personalidade, a sua estrutura psíquica. Eu tenho estrutura física e eu quero lembrar, como psicóloga, como psicanalista, que a gente tem uma estrutura psíquica que não é palpável, que a gente sente, que é uma estrutura, que é o seu jeito de ser, né? E o quanto isso pode interferir, você sofrer mais, sofrer menos, né? Só que, lógico, a gente pode ir nos lapidando. E a grande questão é o que você quer mudar em você, né? Até nessa temática ansiedade, né? Você tem uma estrutura de personalidade, mas o quanto você quer mudar algumas coisas e melhorar. O Luiz Carlos, né, pergunta até se o ser humano está cada vez mais ansioso. Acho que é a grande questão, né, Luiz? Assim, a gente traz esse questionamento, a gente acredita que de alguma forma a sociedade atual ela pode realmente dar uma estimulada no jeito de ser mais ansioso, numa sociedade mais ansiosa, em que você de alguma forma está lá na frente, você já vive pensando no amanhã. A criança já é cobrada, né, da tarefa do amanhã, né? Tem colégios de criança que já estão preparando a criançada para o vestibular. A criança tem 5 anos, né? Então você já tem que garantir o seu futuro. E isso, se a pessoa fica mal por ela não ter, às vezes ela tem um ritmo mais lento, ela é mais de boa, ela tem uma perspectiva, tudo bem, ela pensa no futuro, mas ela vive o hoje. Essa pessoa tá fora da sociedade, né? Aí ela não se encaixa, daqui a pouco ela cai até para depressão, porque ela tem de alguma forma esse outro jeito de encarar, porque tem uma grande massa que tá ansiosa, até da influência social. Então a gente já tá, né? Uma criança de 5 anos já tem que estar no pai, coloca numa escola em que ela já tem que se preparar para 18 anos. É muito louco isso, é doentio. E a estrutura não está pensando sobre isso, porque a gente quer produzir, quer pessoas melhores, a gente quer pessoas mais capacitadas e melhores. Não se pergunta se você quer que seu filho seja feliz. Você quer que ele ganhe dinheiro, que ele case, que ele tenha filho, tenha sucessos, né? Que ele esteja aí nas redes sociais produzindo. Então tem um estímulo de um fazer, e a gente sabe que as pessoas estão sentindo menos. E por isso que elas estão se adoecendo, até psicologicamente, no sentido de não sentir mais as coisas, né? Gilson voltou no Face. Obrigada, pessoal, pelos seus retornos aqui, tá? Eu tô lendo. O Sérgio coloca a importância da atividade física, essa questão de passear, de relaxar, porque é uma válvula de escape, né? A gente às vezes esquece de fazer isso, você passa dos seus limites, você tá numa ansiedade bem significativa e aí você vai pagar um preço por isso, seja somatizando, seja alterando o sono, né? Comendo mais. Então a gente sabe que essa ansiedade também pode ser um sentimento vago de um mal-estar desagradável, um sentimento de apreensão, né, de desconforto, essa antecipação de um perigo. Você já tem que controlar tudo. Você até afeto, né? Não é só medo, não. Sai, você tem que saber, pode ter ladrão, não pode ter alguém, vai te roubar ou não. Você tem que ficar. Então você vê que estimula a tensão. A pessoa não pode chegar, sair para a rua, ela tem que ficar tensa, olhando, com medo. Então, realmente é uma sociedade que estimula um pouco mais do que uma sociedade em outros tempos, né? Então, essa antecipação de como vai ser, de querer controlar, de querer ter garantias. E antigamente você dizia para o seu filho, faça isso, faça aquilo que vai dar certo. Mesmo assim não garantia nada, mas hoje muito menos. Porque tem mais escolhas, de alguma forma a gente escolhe, você ganha, você perde, você erra, você tem sentimento de fracasso. E o que está acontecendo na sociedade atual? Você fica ansioso para não errar.
você fica com medo de falhar, você tem que dar certo, você tem que ser um cara de sucesso, e isso é muito doentio. Na verdade, isso é doentio, é mais do que a ansiedade patológica, porque o jeito de viver está numa exigência supranormal, para além do normal, e as pessoas estão achando que isso é normal, né? Não se pergunta, você está feliz? O que você quer? Então tem que seguir a grande massa. E aí muita gente se perde nisso, não dá conta, né, dessa exigência, e quando você exige demais, você gasta emocionalmente, você se gasta, e aí vem outras formas, né, porque aí você tem uma ansiedade, você mistura, aí você vai beber mais, você vai comer muito mais, você às vezes vai ter uma válvula de escape, vai pro jogo, vai pra internet, você vai buscar de alguma forma válvulas de escape para poder lidar com esse mal-estar que você nem fala dele. Você nem fala da sua ansiedade, o que está por trás dela. A gente fala, eu tenho ansiedade, aí para de falar. Você vai no psiquiatra e fala, você tem ansiedade, toma esse remédio. Para de falar, ninguém aprofunda o que está por trás, vamos falar assim, o que está além de sua ansiedade. Não sei se você já pensou nisso. Eu acho que esse é o novo paradigma, acho que é o novo olhar sobre aquilo que você sofre, né? Que a gente está dizendo aqui que pode ser uma ansiedade. Preciso cuidar de mim, tomando água também, e ter um prazer de tomar água. O Anderson também coloca aqui, né, a importância da atividade física, né, Anderson? Isso mesmo, essa questão de correr, de malhar, de ter uma relação, quanto isso diminui sua ansiedade. O Regis coloca, né, qual é a natureza da própria ansiedade? Essa é uma pergunta fundamental, que é uma resposta individual. Ela não está nos livros de psiquiatria, até porque os livros, né, as teorias não respondem um a um. Né? Eu, enquanto uma leitora, né, da psicanálise, que eu atuo nessa área, a gente traz essa responsabilidade individual sua, de você olhar o que a sua ansiedade revela de você. Talvez você não saiba, mas você possa se perguntar e não fugir do que está por trás da ansiedade, dizendo que você tem ansiedade, né? Então, o Emerson colocou aqui, ninguém pergunta, você está feliz? Esses dias eu estava pensando até nesse paradigma social, né? Ainda tá em quebra, é lógico, mas essa questão mesmo, você estudou, você casou, você arrumou emprego, você tem filhos, você tem cachorro, você tem isso, uma cobrança como se fosse uma lista, né, de afazeres, que você tem que fazer um monte de coisa na vida e ok, vai passando, esse passou. Né? Tem pessoas que não querem viver nesse padrão, tem pessoa que não quer casar, não quer ter filho, quer viajar ou quer trabalhar, quer estar na natureza, né? Quer viver de uma forma mais próxima, né? De viver com algo menos. Então tem várias formas de viver. Então, mas eu acho que isso é um ponto importante. A gente tem um paradigma, e que ser feliz, ter sucesso é a partir daquele paradigma. E aí você se esforça para estar dentro disso. Às vezes nem é o que você quer. E você pode mudar o que você quer. O que você queria lá com 20 anos, hoje você está com 60, você não precisa querer mais. Você pode mudar. Porque senão você ficou escravo de um desejo seu que já acabou, que já foi lá. Faz 30 anos que você queria aquilo e ainda você quer. Se você quer, ok. A questão é se você acha que você tem que cumprir porque você prometeu para você que ser feliz era cumprir aquilo. Tanto é que você nem cumpriu, então de repente não era para ser nada. Então acho que tem essa liberdade de você também mudar, né? Porque a ansiedade, ela vem dizer de uma angústia, e a gente poder pensar sobre isso acho que é importante. Pessoal, eu estou passando aqui. O Marcos coloca que eu sou exatamente um desses, né? Vamos fugir do padrão, vamos sair da regra, né? Mas que desde que isso você encontre a sua singularidade. Então, boa noite, Rosângela, boa noite, Eduardo Barreiro, um grande abraço, estamos juntos. Então, tem esses diagnósticos aí da ansiedade, né? Desse mal-estar, dessa antecipação desse perigo, né? Do quanto tem esse cunho do medo, né? Um objeto que você tem medo, que você não sabe o que é.
tem um termo que chama fobia. Aí a gente já sabe que é um medo específico de algo, tá? Mas também faz parte aí de um nível de ansiedade. A Mara coloca o nível de ansiedade aqui, né? A partir de um ambiente de trabalho, né, do quanto isso acarreta sintomas físicos, palpitações, né, o quanto o corpo reage com alterações assim, né, da respiração, né, do quanto você pode ficar tremendo, você pode de alguma forma alterar, você pode ter tremor, falta de ar, né, essa respiração ofegante, ataque cardíaco, insônia. O quanto esses medos emocionais que te paralisam, dor no peito, né? Então, essas alterações realmente fazem parte de um grau de ansiedade e aí precisa rever do quanto é uma patologia já, você precisa ir no médico, precisa de medicamento ou não, precisa mudar o seu hábito, precisa respeitar mais o seu tempo, precisa falar disso para alguém, precisa de alguma forma... o que você precisa fazer, né? Às vezes fazer uma psicoterapia, fazer algo que te relaxe, que você se encontra, que ali não é o campo da obrigação. Então acho que esse é um ponto importante, assim. O Jaime coloca que as lives têm ajudado em relação à ansiedade. Que bom, muito bom ter você por aqui. O Luiz coloca também que essa questão da reeducação alimentar, filtrar as informações, né? Acho que esse é um ponto. Você pega tudo o que te dizem, você fica com aquilo na cabeça, porque a ansiedade também pode ser um peso que você fica aqui, você sofre pelo que você pensa. Então você fica no pensamento, nas ideias, aquilo acumula, aquilo gera um peso no corpo, um peso nas costas. E aí talvez se livrar, fazer uma faxina, para você se livrar de coisas que não agregam e te trazem peso. Então, né, o Hermes coloca a meditação, os passeios, exercício físico, bons filmes, leitura, dança, oração, olha quanta coisa. E às vezes você sabe das coisas que podem te acalmar, te relaxar, mas você não faz. Né? Você de alguma forma não olha para isso, parece que não tem tempo, não tem espaço para você fazer algo para diminuir essa ansiedade ou para canalizá-la melhor, né? Quando uma pessoa está suando frio, ela também é um sintoma, né, de ansiedade. Um colega aqui coloca, né, a excessiva autocobrança, né, de alguma forma contribui para o aumento da ansiedade, com certeza. A autocobrança, a autopressão, isso que a gente estava falando no início, essa exigência faz com que as pessoas estão mais ansiosas para ela poder corresponder a uma expectativa. Então ela não dorme, ela fica pensando no trabalho, se ela atingiu a meta, ela tem que atingir mais, porque ela compete com o colega, né? Ela ganha por isso, ela ganha status, reconhecimento. Então é uma teia em que você prende a pessoa ali no sistema em que não tem como não ficar ansioso. A questão é você olhar para isso e ver o que você pode fazer, porque o que eu vejo assim na prática, quando a pessoa busca uma análise, né, já vi vários casos da pessoa, né, ter o início de um infarto, ou ter derrame, né, ou ter uma síndrome do pânico, e aí ela olhar e falar, peraí, faz 5 anos que eu não tiro férias, eu não paro para comer, eu no final de semana fico trabalhando, aí tenho as tarefas em casa, e o cara vive para fazer coisas, ele tá escravo disso e ele não se permite. Às vezes ele precisa se organizar melhor, precisa ver o que é prioridades. Então acho que a grande questão aí como que você pode para viver melhor dentro de uma sociedade, dentro do contexto, dentro das crises. Acho que será que não dá para fazer um pouco mais por você? Será que você não pode ser mais criativo de criar uma saída, uma possibilidade? Sei lá, não tem nada que você possa fazer, mas você pode, sei lá, quando você vai tomar banho, é uma coisa banal, mas ao mesmo tempo assim, que é o mínimo. Você avisa lá a sua família, seus filhos, você vai, não quer que ninguém bata na porta. Você quer 10 minutos pra você. O cara não consegue, porque daí ele tá lá, tem que estar aqui, né?
Lógico que a pessoa às vezes já tem uma estrutura ansiosa, e aí essa cobrança, e a pessoa precisa, peraí, o que eu tenho que fazer, né? Acho que a grande questão também é essa questão do tempo, se organizar. Se você não é prioridade para você, você não vai cuidar muito da ansiedade. Você até vai lá no médico, toma remédio, né? Dependendo do remédio, pode ser um mau uso, mas de alguma forma você não vai olhar para você. E esse que eu gostaria de reforçar, pessoal. Ansiedade, mesmo que seja uma ansiedade patológica, tudo bem, às vezes você precisa de uma psicoterapia, de uma análise, de tomar remédio, ir no médico, você precisa, ok. Mas não é só isso. Se você não olhar para o seu jeito de viver, o que você passou o limite, o que você foi além, o que você está, de alguma forma, tolerando que está demais, sabe? Se você não olhar para isso, até dá uma arrumadinha, mas depois volta de novo a ansiedade, porque você não mudou o seu jeito de viver, o seu jeito de pensar, o seu jeito de lidar com cobrança. Porque acho que a grande questão agora é uma provocação. Você quer ser o melhor de todos, o melhor possível. Você é competitivo, mas tem que ser. Você não aceita errar. Como é bom você ser maduro, porque acho que a pessoa madura e mais velha tem até mais direitos assim de se colocar numa posição. Hoje eu sei errar mais tranquilo. Né? Na verdade, a maturidade tinha que fazer a gente se desenvolver mais e estar mais relaxado, porque senão você fica cobrando isso dos filhos, dos netos, né? E você já viveu um bocado de história e de experiência, e hoje você pegar o necessário, você até selecionar, só que isso é muito difícil, mas até selecionar o que você vai sofrer ou não vai sofrer, ou você sofre por tudo. Você é sensível, quer controlar tudo, né? Ou acha que você é responsável pelos outros. Então, essa cobrança de resultado ela é pesada, né? De alguma forma, acho que vale a pena a gente olhar para isso. Como que você está lidando com a cobrança, com pressão, com a crise social e econômica, com ser homem, ser mulher, ser chefe de família? Tá muito pesado. Esse peso aumenta a ansiedade vira patológica, aí altera o sono, aí o cara começa a beber, começa a comer muito, e aí só o aumento de problemas. Então a gente precisa parar e olhar, tá? Então vamos olhar aqui essa diferença da ansiedade patológica e uma ansiedade dita normal, tá? Boa noite, Gilson. Gilson quer falar um oi pro seu Nelson, vamos lá. Henrique. Se preocupar com as consequências, mas procurar sanar as causas. Muito bom, Henrique. Acho que tem essa questão mesmo de, né, tudo bem ser, o que faz você diminuir a ansiedade sua, que às vezes não é patológica, é uma ansiedade do cotidiano, mas o que está por trás dela? Depois a gente vai falar um pouquinho, né, antes de acabar o horário. Mas a ansiedade patológica, a normal é quando você tem uma tensão, mas é uma tensão, uma preocupação que não interfere no seu dia a dia, nas suas atividades, né? Você às vezes tem uma preocupação, mas você consegue controlar, você consegue falar, você consegue ter uma válvula de escape. Então é uma ansiedade normal, assim. Tem momentos que você tá mais ansioso, uma notícia, uma entrevista, sabe? Um assunto novo, assim, uma coisa que você tá esperando. Essa ansiedade é normal. Não tem pessoa sem ansiedade, senão ela tá morta. A ansiedade faz parte, mas essa ansiedade normal, você tem aí algumas alterações, preocupado, às vezes está muito tenso, mas você arruma umas válvulas de escape. Isso não interfere no seu cotidiano, assim, nas suas tarefas. Você continua, né, vivendo, assumindo as coisas. Agora, essa ansiedade patológica, né, como ela interfere até muito mais no físico, né, que são, sabe, dores musculares, essa questão até do desconforto gástrico, sabe, afeta o lado emocional, a memória, o raciocínio, é uma ansiedade incontrolável, né, porque a pessoa se preocupa com tudo. Não é só com uma coisa ou outra, num certo grau que dá para controlar, não é? De alguma forma, isso é diário, segue meses, né? Pelo menos aí uns 6 meses, direto, assim. E essa incapacidade de viver a rotina, você paralisa, né? Você tem sintomas gravíssimos, né? Os sintomas
físicos, né, emocionais, você para a sua vida. Então, a ansiedade patológica, a gente pode pensar aqui, né? Vou dar alguns exemplos, assim, alguns diagnósticos da psiquiatria, tá, pessoal? Tem um transtorno de ansiedade generalizada, que é essa preocupação excessiva com tudo, com você, com o outro, com o filho, com o dinheiro, como que vai ser amanhã, né? São comportamentos até irracionais. A pessoa está sofrendo por uma coisa que é irreal, assim, não está aqui. Ela está sofrendo pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Então, esse transtorno de ansiedade generalizada, né? É a preocupação com o que o outro vai dizer dela também, do jeito que ela tá. Então, é gravíssima, porque é um transtorno que generaliza, né? Ela tá no corpo, ela altera o sono. Então, o quanto esse diagnóstico também cresceu, o transtorno, né, de ansiedade generalizada. Tem um transtorno de estresse pós-traumático, né? Essa questão mesmo, depois de um evento traumático, né? Um evento estressante, muito estressante, traumático, o quanto isso impacta na vida dessa pessoa, e essa pessoa não está funcionando mais do mesmo jeito, ela não tem mais a mesma dinâmica, então altera o comportamento, o sono, né, a alimentação, né, os pensamentos ficam ali com medo, o quanto ela revive esse estresse. Então, pessoas que sofreram, sei lá, roubo, sequestro, sabe, violência, quanto essa pessoa desenvolve esse transtorno estresse pós-traumático, que tem a ver com a ansiedade, porque ela revive, ela acha que ela vai viver de novo e muda totalmente a vida dela, ela não sai de casa. Então, de alguma forma, ela traz prejuízos na vida dela, ela altera a vida dela por esse transtorno de ansiedade, tá? E tem um transtorno também, pessoal, que é o obsessivo compulsivo, né? Que é o famoso TOC, que de alguma forma é a presença de pensamentos obsessivos, né? Pensamentos excessivos que ficam na mente, que leva às compulsões. Então, que leva a comportamentos repetitivos, tá, pessoal? Então, toda hora tem que lavar a mão, porque tem sujeira em tudo quanto é lugar, né? Tem medo de germe, tem medo, né? O quanto a epidemia do Covid, para algumas pessoas, desenvolver esse transtorno, né, do obsessivo compulsivo, que você fica numa presença de pensamento obsessivo que gera compulsão. Então, você não sai de casa, você não toca a pessoa, o germe está em tudo quanto é lugar. Então, isso tormenta a pessoa, né? Às vezes é uma patologia, às vezes realmente precisa de uma medicação, de um acompanhamento, de psicoterapia, de análise, tá? Para a pessoa ir lidando com esse estado emocional dela que está muito alterado, né? Então, a gente também dentro da ansiedade patológica tem as fobias específicas, tá? Não sei se as fobias é quando a gente nomeia um medo específico. Boa noite, Ney, um grande abraço. Né? Então, medo excessivo de barata, de um objeto específico, de elevador, de ambientes fechados, né? Às vezes de escuridão, de palhaço, né? Às vezes você tem um medo lá infantil, né? E você tem uma repulsa com aquilo, você não enfrenta, você não sobe elevador. Então, de alguma forma, as fobias específicas também estão dentro aí do quadro de uma ansiedade de forma geral. Então, o que é importante, gente? É o quanto, se você está, né, num momento de uma ansiedade que está sendo patológica, busca ajuda, conversa com alguém, não tenha vergonha, né? Lidar com isso, porque a ansiedade patológica não trabalhada, não feito um bom tratamento, ela vai levar você a ter outros. Já vi gente de ter transtorno de ansiedade generalizada, não busca ajuda, não fala disso, se fecha e aí desenvolve uma depressão patológica, porque ela se fecha. Para ela não sentir ansiedade, sair, enfrentar o mundo, enfrentar a realidade, ela se fecha e desenvolve a depressão. Então precisa enfrentar isso. A ansiedade, que é essa normal, nossa, que faz mal, mas você enfrenta, você tá ali. Acho que a grande questão também é cuidar disso. Acho que a pergunta é o que não gera ansiedade em você?
Às vezes você sabe, o que gera ansiedade em mim, que não é patológica, a gente não vai focar mais a patológica, que é patológica, precisa de tratamento, precisa fazer uma boa avaliação, num médico de qualidade, num bom psicólogo, num bom, né, psicanalista, tá? Para não fazer um mau uso disso. Agora, essa ansiedade do cotidiano, que também traz o mal-estar, né, do quanto, eu queria que você pensasse e respondesse para você. O que gera ansiedade em você? Né? O que gera ansiedade em você? Você sabe o que gera ansiedade em você? Você pode falar, não, eu só sei que eu sou ansioso. Não, mas tem que olhar para você. A sua ansiedade está do quê? Assim, você é uma pessoa muito perfeccionista? Por isso? Você não pode errar? O que para você está atrás da ansiedade? E outra pergunta, o que não gera ansiedade em mim? Quem é você sem um estado de uma ansiedade até normal, né? Ansiedade pouquinho é normal, mas aquela ansiedade que incomoda, o que para você não gera ansiedade? É você pescar? É você ficar sozinha? É você ir para a natureza? É você escutar música? É você conversar com aquela pessoa que deixa você à vontade? O que não gera ansiedade em você? Porque às vezes você não sabe responder o que gera. Vamos tentar responder as duas. O que gera ansiedade em você é pressão, é cobrança, você se sente sozinho, você não sabe pedir ajuda, você tem que ser o perfeito, você não sabe falar não, porque aí você pega tudo, você fica mais ansioso, você não sabe organizar o seu tempo, o seu espaço, e aí você fica mais ansioso, você não consegue se organizar, então tem que avaliar. E o que, de alguma forma, faz com que você não tenha ansiedade? Aonde você não tem ansiedade? Tem gente que tem ansiedade até dormindo, porque aí tem pesadelo, não consegue dormir, não consegue relaxar. E acho que a pergunta, você consegue relaxar? Você consegue desligar no mundo que a gente tem que estar ligado? Você consegue ficar na sua companhia? Você consegue ficar sozinho com você? Você não sabe. Ou você nunca fez isso? Você conhece um lado seu que você não sabe mais? Antes era calmo. Você é calmo. O que te acalma? Quando você está nervoso, o que te acalma? E o que te deixa nervoso? É o outro? Que as coisas têm que ser do seu jeito? Então você tem que olhar para você. Então, acho que é um ponto importante aqui. O tempo passa rápido, né, pessoal? Eu tô ansiosa aqui para dar conta das coisas, mas temos nossos limites. A Dirce coloca, né, a questão do estresse pós-traumático, né, porque leva a vários outros traumas, doença na família, né, o quanto você se sente responsável por ele, do quanto essa questão de cuidar do outro, né, do quanto os cuidados você não dá conta, você tem medo, aí você não cuida muito bem de você. Então, talvez o convite disso seja você está consciente que existe um estresse que gerou um trauma, que isso é revivido. Você precisa dar um novo sentido, aos poucos fazendo esse enfrentamento, mas não deixando de cuidar de você, de ter esse espaço em que você fique sem ansiedade. Aonde você fica sem ansiedade? Mas a ansiedade que eu tô falando de uma angústia existencial, essa a gente tem, essa é da existência humana, tá? O que eu tô falando é essa ansiedade aí do cotidiano, de uma ansiedade dita normal, mas aonde você não tem ela também? Porque lembra que a ansiedade é aquela sensação que eu tô lá, ou algo tá aqui que eu não sei o que é, eu não sei, às vezes eu não sei nomear, mas é algo que tá aqui, ou dói o peito, ou você fica pensando, vem os pensamentos. Porque, gente, vamos lembrar, para a gente diminuir a ansiedade, essa do cotidiano, um grande exercício é você não ficar no pensamento e nem no futuro. O contrário dessa ansiedade cotidiana é ficar presente, você ser presente para você, dentro de você, aonde você está, fazendo aquilo que você está. Quando que você fica assim? Quando que você fica sem ficar pensando em problema? Quando que você consegue desligar do outro?
Quando que você fica sem tanta ansiedade? Aonde você consegue isso? Você consegue separar, né? Deu exemplo no dia a dia, né? Você vai tomar banho, você tá tomando banho? Ou está pensando na conta, tem o seu filho batendo na porta, tem a mulher brigando, né? E você também tem que dar conta disso. Você acha que você é o super-herói? Você precisa ser? Não precisa. Você tem que falar dos seus limites. Ó, peraí, né? Agora também você respeitar você. Porque o outro não vai fazer às vezes isso por você. Nem é responsabilidade dele cuidar de você. Você já cresceu, você é adulto. É você que vai ter que ver seu limite. Mas peraí, eu sei que tem que administrar a vida. Estamos falando de ansiedade também no sentido de administrar a vida. Como você é o administrador da sua própria vida? Se você não for um bom administrador, a sua empresa está falida. A sua empresa, né, ela está em queda. A sua empresa quebra. E isso é você cair em queda, é você entrar em depressão, é você, né, ter sintomas, não conseguir dormir, comer demais, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Como que você olha para você e fala, bom, o que eu tô precisando, aonde eu me encontro, que eu consigo estar no aqui e agora, que eu tenho eu para mim, porque isso traz você de volta. Percebe que daí o pensamento, você tá lá, tá no outro, tá na conta, tá no trabalho, tá no projeto, tá aqui, ó. Isso é ansiedade. O menos, vou falar um menos, tá? Porque a ansiedade a gente vai ter um pouco, mas o menos ansioso é quando você consegue, sei lá, tá aqui agora com você inteiro. Seja por curto tempo, tá? Eu vou passar meio período sozinho comigo, vou colocar o pé na areia, na grama, na água, eu vou fazer uma massagem, eu vou tomar chuva, eu vou chorar em paz. Às vezes a pessoa não pode nem chorar, né? Porque ela não pode mostrar que ela tá chorando. Ó que tenso! Para pensar na ansiedade, mesmo do cotidiano, você tem que pensar, você vive tenso? Você vive com medo, você vive preocupado, você vive se cobrando, né? Você de alguma forma, né? A Mara até colocou aqui o que desencadeou a ansiedade, também essa questão das aulas remotas, né? O quanto difícil dar conta de um número de alunos, esse novo momento aí, com certeza gera ansiedade mesmo. Então, não dá pra gente falar, não, é psicológico, não, é contextual também. Mas diante disso, talvez você como professora está no sistema, é cobrada pelos pais, cobrada pelos alunos, cobrada por você. Aquilo que depende de você, talvez você poderia se cobrar menos. Do outro vai ter cobrança. Agora você, o que você pode diminuir? Ou senão você escuta todo mundo e não se respeita. Então, além da cobrança do outro, tem a sua. Então, o que depende para você diminuir? Então, acho um ponto fundamental esse questionamento, assim, pessoal, o quanto falar da ansiedade, a gente não vai dar para aprofundar aqui, mas a gente tem que falar da angústia. A angústia é algo humano, da condição humana. A angústia é algo que tem a ver com o próprio mistério da existência, daquilo que você responde. De vez em quando você não é invadido por um vazio, por algo que não fecha, que não completa, né? Como que você vivencia essas sensações? Ou você foge dela? Você não sabe enfrentar o seu vazio, uma angústia que toca aqui, você já foge, já vai querer remédio, já vai querer beber, já vai querer comer. Então vamos olhar para isso, porque eu gostaria de trazer essa questão até quando a gente fala, né, dos estudos. O Luiz coloca aqui até para a Mara, né? As aulas remotas realmente obrigaram a reinventar. Acho que é uma reinvenção, mas com seus limites. Será que você cobrar o necessário, não além do necessário, né? Ou cobrar menos? Vamos fazer o melhor, mas vamos fazer até um pacto assim. Exige menos de você. Todo mundo vai exigir mais. O filho vai exigir mais, a mulher vai exigir mais,
o chefe vai exigir mais, o seu amigo vai exigir mais para bater sua atenção, seu filho vai exigir atenção, todo mundo vai exigir mais. Não dá para mudar o outro. E você vai exigir mais de você também? Aí você está fazendo o que os outros estão fazendo com você, só que você é pior. Porque você está dentro de você. Você é o primeiro que tem que respeitar o seu limite. Exige menos. Faça o necessário. Descansa o seu corpo. Eu sou uma pessoa que trabalho muito e gosto de trabalhar. Gosto de estudar. Gosto de estar envolvida com isso. É minha essência. Agora, acho que tem essa questão, pessoal, do quanto esse equilíbrio, né? De repente o corpo pede um cuidado, mas esse equilíbrio, assim, quando eu descanso. Só quando você dorme, mas dormir, legal também, mas é só quando você dorme, né? E às vezes você não consegue nem dormir naturalmente. Você tá tão cansado, que você usa o descanso para ficar planejando o seu dia de amanhã, assim. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, o quanto que você relaxa, você consegue desligar, você, né, até isso, o lado virtual, quanto que a gente para, os limites, você toda hora tem que fazer social, tem que fazer visita, agora nem pode por causa do Covid, né? Mas você sempre tá pro outro, você sempre tá ligado, você sempre... Porque você tem um ganho secundário. Você é legal, você é um amigão, você não diz não pra ninguém. E aí, você passa por cima de você como um trator, pra ser legal pra todo mundo. Então você barganha pra ter o carinho do outro, o reconhecimento, você passa por cima de você. E aí isso angustia. Porque assim, gente, acho que falar de ansiedade a partir de novos olhares é falar de você, é olhar para você, o que isso te revela, né? O Luiz até coloca, descansa, vamos descansar, vamos aprender a descansar. Descansar de várias formas, descansar na rede, descansar vendo uma televisão, vendo uma bobeira, né? Descansar escutando uma música, descansar no silêncio, descansar deitado no sol, descansar, né? Vendo a lua, descansar. Descansar o corpo e o mais desafio, descansar o emocional. Então, né, a gente fala aqui na questão até da psicanálise, né, o quanto a angústia, na verdade, o que a gente vê? A ansiedade, na época de Freud, ele nomeava mais a questão da angústia, que é algo também, né, a gente chamava neurose de angústia, assim, que é uma manifestação, assim, de algo que vem, que faz mal. Mas o que acontece? A pessoa ansiosa, às vezes ela tem uma angústia lá que ela nem sabe, mas ela é ansiosa. A ansiosa ela sabe que é. Mas o que ela faz com a ansiedade? Em vez dela se perguntar por que ela está ansiosa, ela vai comer. Então, o perigo da ansiedade anormal é desenvolver outras coisas. Então, eu estou ansiosa, em vez de falar que você está ansiosa, que seu casamento está ruim, você tá com uma angústia que virou ansiedade, só que você não fala pro seu marido. Você fica quieta. Você tá angustiada que você tá com medo, você tá com devendo, você não falou pra sua esposa, você tá sofrendo sozinho. Daí aparece a ansiedade, daí você vai comer. O perigo é quando a pessoa tem ansiedade, só que ela disfarça a ansiedade fazendo ações para descarregar a ansiedade. Então ela não enfrenta a ansiedade, ela não sabe de onde vem a ansiedade e ela não enfrenta a angústia. Angústia é um mal-estar que tem a ver com seus desejos, com as suas faltas. Então, uma pessoa ansiosa, ela sabe que ela tem ansiedade, até ela justifica, mas ela vai lá e come. Uma pessoa ansiosa vai lá e bebe, vai lá e fuma, vai lá e fica comprando compulsivamente. Então, a pessoa tem ansiedade, ela não aprofunda para chegar no nível de angústia, no sentido, o que está te angustiando? O que traz ânsia na sua vida? O que tá aí? Às vezes é uma coisa que tá por trás, é o casamento, é algo lá de trás do passado que você nunca falou, você nunca enfrentou, você escondeu, é algo muito seu que você nem sabe, que tá ali reprimido há muitos anos, sabe? Então tem coisas que estão te machucando, são sensações, tristeza, alegria, medo, raiva, trauma. São sensações que você não nomeia, vem uma ansiedade, a ansiedade, se você tivesse que aprofundar, você chegaria no nível dessa angústia. Poder
entender o que está angustiando você. Aí aparece como ansiedade. Aparecendo como ansiedade, você foge da ansiedade, fugindo da ansiedade. Vou comer, tô ansioso. Nem fala que tá ansioso, vai comer, vai beber, aí desenvolve a questão com o álcool, vai comer, vai gastar, e aí vem as compulsões. Aí a pessoa desenvolve a compulsão, ela fala, eu tenho isso. Então ela passou por cima da ansiedade, passou por cima da angústia. Então o convite aqui, gente, tá dando quase o horário, qualquer dia a gente faz a live sobre angústia, que é uma sensação de que todos passamos por isso, mais ou menos, mas essa angústia é algo que de alguma forma a gente fala que passa pela sua subjetivação, pelo seu desejo, pelo que você deseja, pelo que você quer, né? A sua essência. Você está vivendo, você está vivendo você? Você está assumindo quem é você? Você está honrando você? Se você não faz isso, vem uma angústia para dar um grito de socorro. A sua vida está gritando para falar, fala, bom, você quis ser artista, mas seu pai não deixou, você virou médico, ou virou engenheiro, virou advogado, tá? Foi lá, foi reconhecido, mas você carrega isso há 30 anos da sua vida. Só dando um exemplo, gente, tá? No fundo, essa pessoa, ela nunca quis seguir esse caminho, ela abandonou um sonho dela. Sei lá, de ser músico, de ser artista. Ela não honrou isso, ela fez outra coisa, isso gera angústia. Depois gera ansiedade. Aí é uma pessoa que é um bom advogado, mas o cara bebe uísque todo dia, porque ele tá, né, lidando com a angústia dele. Ele passou 30 anos sem falar pra ninguém que ele não conseguiu dizer não pro pai dele. Que ele passou anos fingindo pra todo mundo que tava feliz, que é um cara de sucesso, tem grana, montou uma família, tem filho. O cara de repente queria ser músico, viver na praia, não tem uma relação com grana, e aí não fez isso. Você acha que não vai angustiar? Você acha que não vai vir uma ansiedade? E aí o cara vai, né, a vida vai, ele vai somatizando, ele vai adoecendo emocionalmente, fisicamente, porque ele não respeitou o que ele quis. A psicanálise trata do desejo de cada um. O que você deseja? O que tem a ver com você? Se você não coloca isso no mundo, você não honra você. Você não é digno da própria vida porque você não está assumindo algo que é seu. Diante de tanta coisa, você assume cobrança, tarefa, mas você não assume algo que é seu, que é de sua essência. Você foi um covarde perante a si mesmo. E aí se acovardou para ter o outro, para ter o reconhecimento, para o pai bater palma, para você ganhar grana. Você não queria nada disso, você nem sabia que você não queria. Por isso que vem a angústia, vem a ansiedade, né? Mas a angústia tá aí disfarçada de ansiedade. Então, a gente precisa olhar, e a maturidade é isso. Você vai ficar fingindo que tá bem? Você vai se esconder o quê? Então, gente, acho que é trabalhar o que tá por trás da sua ansiedade, o que gera essa ansiedade. Tem ansiedade que é o medo do futuro, porque assim, uma pessoa que não fez o que queria fazer, você não fez nada que você queria fazer. Você não teve coragem de errar, de aprender, de enfrentar seu pai, enfrentar sua mãe, enfrentar a família. Você não fez nada disso. Você queria ser o legalzinho. E aí você não fez nada disso, você tá com 70 anos e você continua indo querendo ser o legalzinho, não sabe falar não pra ninguém. Né? Como que é isso? Assim? Aí vem uma angústia mesmo, que você passou pela vida mentindo pra você. Você foi um mentiroso da própria vida, você não assumiu nada, né? A pessoa, né? Até que ela durou muito, mas ela foi, né? Ela foi vivendo contra ela. Isso angustia, isso traz ansiedade, isso traz depressão, né? Então tem a ver com essa relação com o seu jeito de viver, que é singular, não é igual do seu irmão, não é igual do outro, não é igual do seu primo, né? Tem que encontrar a sua singularidade. Isso é meu.
Isso, né? E como a gente quer ser igual ao outro, né? Então acho que passa pela via da angústia, né? Acho que a angústia é uma sensação tão forte, tão sublime, tão real, que a gente precisa olhar para ela. A gente precisa olhar para a ansiedade. Lembra, o que traz ansiedade em você? Medo do futuro, tá, mas no contexto dá medo mesmo. Mas você não confia em você? Você sabe pedir ajuda? Você é uma pessoa criativa? Você é menos orgulhoso para você largar a profissão e buscar outra forma de sobreviver? Olha o que está por trás, né? Então eu acho que é um ponto importante, assim. Boa noite, Marcos. A gente já tá fechando pelo horário, gente, mas eu gostaria, assim, só pra gente fechar, né? Essa ansiedade e esses novos olhares, né? Não ficar vendo a ansiedade, só tem a patológica, tem a do dia a dia, tá? Mas não ficar vendo a ansiedade só como uma doença do cérebro que está faltando neuroquímica, né? E focar só em remédio, tem isso, mas não é só isso, tá? Você não é só cérebro. Você é social, você é emocional, tá? Você, quando falar de ansiedade, os novos olhares, é você ter ciência que você tem a ver com alguma coisa com isso. A ansiedade, ela é sua. É você que está escolhendo o seu jeito de viver. Então, você é responsável pelo que você sofre. Você é responsável pelo grau de ansiedade como tá. Então, você tem a ver alguma coisa com isso. Alguma não. Toda, né? Até porque a gente vai lidar com a sociedade, vai lidar com a família, vai lidar com a insegurança, né? A ansiedade não tá solta, ela é sua, tá no seu corpo, tá na sua mente. Então é uma responsabilidade individual e singular de lidar com ela. O que você tem a ver com as suas queixas, né? Freud já trazia isso. Então, não colocar no outro, tá? Né? O outro interfere e tal, mas a responsabilidade de olhar para a ansiedade, ela é sua, tá? E vamos aí para as nossas reflexões para a gente fechar. O que a sua ansiedade revela sobre você? O que a sua ansiedade vem dizer para você mudar, né? O que a ansiedade, que ela é sua, vem perguntar, vem responder para você sobre você? O que está por trás da sua ansiedade? O que gera ansiedade em você? Quando que você não fica ansioso e quando que você fica? E você pode cuidar mais disso, pelos hábitos, pelos comportamentos, pelas sensações e por um novo projeto de ser você, tá? Então acho que fica essas perguntas, né? O que a ansiedade tem a ver com você? Acho que é importante enfrentar essa angústia que às vezes está escondidinha. Você não chora há quanto tempo por uma marca, por um trauma, por um medo? Você esconde o medo das pessoas? Você se esconde, você nunca contou um segredo, você reprime, isso angustia. E a angústia, né, vem revelar aí também uma ansiedade. Então, em vez de você esconder a ansiedade ou buscar válvulas de escape, vê o que está por trás. Se você está bebendo muito, você fala, porque eu sou ansioso, estou comendo demais. Por que você está fazendo isso? O que você está escondendo de você, que você busca válvulas de escapes que nem sempre é tão saudáveis para você esconder de você. Então, não fica escondendo a sua ansiedade, não fica escondendo a sua angústia. Vai olhar para você, né? Vai sentir sua ansiedade, né? Se ela não for patológica, deixa você sentir ela um pouquinho. Em vez de você comer, vai sentir. Vai para um lugar, escreva, desenha, conversa com alguém, fala da sua ansiedade. Fala, solta o que tá aí, né? Não anestesia ela não chapa ela não, deixa ela aparecer. Não prende a sua ansiedade, porque ela vai crescer. Solta a sua ansiedade, revela ela, escuta a sua ansiedade. Escutar a sua ansiedade é escutar você. Mas por que você tem medo de escutar você? Você tem medo do que vai ouvir de você? Porque se você ouvir, você tem que mudar? E você tem medo de mudar? Então uma coisa chama a outra. Então assuma a sua ansiedade, olha para ela, escuta o que ela vem te dizer, né? Acho que esse é um ponto importante. Se depara com a sua singularidade, com o seu eu, com a sua angústia. Não fuja de você, né? Eu acho que você precisa encontrar com a sua essência. A sua essência não é igual a da sua esposa, não é igual ao do seu filho,
não é igual ao do seu ídolo. Você é único. Se você não tem esse encontro com você, esse vazio, essa angústia, ela traz mais desconforto, né? Então encontre os seus sentidos, os seus desejos, o que tem a ver com você. Encontre algo que é seu, coloque no mundo, né? Seja corajoso de colocar isso no mundo, porque se você não coloca, você passa pelo mundo e você não honrou. Então, e aí a ansiedade vem gritar por você. Então, gente, a ansiedade, a partir de novos olhares, não é ficar com um discurso, né, comum, eu sofro de ansiedade e pronto. Não. A ansiedade, a partir de um novo paradigma, é um convite para você olhar para você. Não fuja de você. Enfrente a ansiedade, que na verdade é enfrentar você. Mas é enfrentar para você melhorar. Enfrentar é estar frente a frente, não é embate. É você marca o encontro com você e fala, eu preciso falar do que me angustia. Eu preciso falar dessa ansiedade. Porque se você vai lá, come, foge da ansiedade, bebe, né? Busca as válvulas de escape, melhora a ansiedade, aí você não enfrenta ela. Porque você domou a sua ansiedade, foi lá beber. Daí ficou relaxado e tal, né? E você não falou do problema. Porque você foi lá no válvula de escape. Não estou falando válvulas de escape saudáveis ou melhores, mas se toda vez você usa uma válvula de escape e você não entra em contato com as suas emoções, você não está enfrentando. Fica de frente em frente. Falar da ansiedade é falar da sua, que é diferente do outro. Então, olha para a sua ansiedade, olha para você e vale a pena, porque afinal de contas, você está aí para fazer o melhor por você. Pessoal, preciso encerrar pelo horário. Queria agradecer a parceria. Estava uma ansiedade boa para estar aí com vocês nos nossos encontros. Vale a pena a gente parar aí algum tempo da nossa vida para olhar, porque afinal de contas a gente faz tantas coisas pelos outros, né? Tantas obrigações, e que seja um prazer, não uma obrigação. Que seja um prazer você parar para olhar para você. Não tenha tanto medo da sua angústia, não tenha tanto medo da sua ansiedade. Ela revela sobre você, cuida disso. Esteja mais próximo do que é seu. Só assim você vai conseguir cuidar melhor de você. Eu agradeço aí, né, essa parceria, os bate-papos, os elogios. Eu que sou grata pela parceria. Semana que vem a gente tá junto numa outra live. Gostaria aí de poder agradecer enormemente, né? Estava com saudade, mas estamos de volta. Que vocês tenham uma boa semana, né? Que vocês tenham os projetos, desejos, vivam o que for necessário, o que for melhor, busquem o equilíbrio de vocês, escuta a ansiedade, se encontra com as angústias e fale, né? Fale sobre você, se escute e que você possa fazer melhores escolhas a partir de estar em contato com o seu eu. Um grande abraço, boa semana, um beijo, até segunda-feira que vem.